Olá pessoal, internautas, estamos aqui em mais um episódio do Webterra Podcast. Eu sou o Jonas Martins e o convidado de hoje é o Nelson Bambam. Tudo bem, Nelson? Tudo ótimo com você, Jonas? Tudo maravilhoso. Tá O Nelson, ele é gestor da companhia A Cômica de Teatro, que em 2022 veio para Montes Claros. Nelson também é ator, certo? Também sou ator e diretor de teatro. Sou um homem do teatro, na verdade, mas penso as artes de uma forma mais ampla. Um homem da arte. Agora, Nelson, antes de falar da companhia exatamente, eu queria te perguntar como que você se descobriu artista? É de família ou vocação? Como que a pessoa se descobre artista? Como foi o seu caso? Eu nunca na minha vida pensei em ser outra coisa a não ser ator. Sempre ator. Desde criança eu tinha uma coisa assim, muito forte com o teatro na escola e tudo, e eu fui correndo atrás disso, assim, foi uma coisa bem natural na minha vida. Eu tinha essa, desde que eu me lembre por gente, assim, eu tinha essa, não, eu vou ser ator. E eu fui fazendo as coisas, e as coisas foram acontecendo. Aí eu passei uma infância numa cidade pequena, do norte de Minas, que é Juramento. Nasceu em Montes Claros. Eu nasci em Montes Claros, passei infância em Juramento, morei a adolescência em Montes Claros e com 17 anos eu fui para Belo Horizonte. Então, assim, na década de 80, final dos anos 80, teve um movimento bem interessante do teatro aqui em Montes Claros. E uma grande maioria, várias pessoas, né, mais umas 10 pessoas, acabaram seguindo o mesmo rumo que eu. Assim, a gente saiu daqui porque a gente tinha uma necessidade, uma vontade, éramos todos jovens, e a gente tinha uma vontade de uma formação mais aprofundada. Aqui em Montes Claros você não encontrou as suas aqui oportunidades? Acho que agora tem a Unimontes, né, que tem o curso de teatro, Sim. mas que é um curso de licenciatura. É uma licenciatura, é uma coisa para você dar aula. Né? E a gente, na época, descobriu o Teatro Universitário da UFMG, que é um curso de ator. Bacharel, o da UFMG. Na verdade, é um curso técnico, o curso da UFMG. E a gente começou aí. Primeiro foi o Jorge, acho que a Joyce Câmara foi para o curso de formação do Palácio das Artes. E aí, no ano seguinte, fui Simone Xavier, irmã do Igor, o Arthur Júnior, que é o Caroba, quem mais? O Osmauro. Foi uma galera. No ano seguinte foi Carlomã, foi Helena Soares, que é poetisa hoje. E aí a gente fez escola, e a partir da escola a gente pegou um momento muito interessante da nossa geração, assim, que é início dos anos 90, com a questão das leis de incentivo à cultura e vários outros programas que foram se estabelecendo aí com a pós-abertura, né, da redemocratização do Brasil. A produção das artes foi muito valorizada, assim, começaram a se investir na produção. E a gente pegou a onda e a gente foi junto, todo mundo fez carreira, todo mundo trabalhou pra caramba. E éramos uma turma de pessoas muito curiosas e que tínhamos muita vontade de fazer as coisas. Então a gente foi para Belo Horizonte e em Belo Horizonte a gente caiu na vida e fez carreira e trabalhamos muito. O seu foco sempre foi o teatro, cinema, TV? Não, o meu foco sempre foi o teatro. Foi teatro. Eu não tive nunca nenhuma vontade assim com essa questão do vídeo, nem o cinema mesmo. Nunca. Eu acredito que até há teatro. diferenças técnicas, né, de fazer teatro, Sim, cinema. Sim. Há grande diferença, né? Existem excelentes atores de cinema, de TV, que nunca fizeram teatro ou que são horríveis no teatro. Existem atores maravilhosos do teatro que não se dão bem com a televisão, com o cinema. São linguagens muito distintas, muito diferentes. Então, a forma de atuação também requer outras questões, né? Cada um tem especificidades. Apesar de que, na grande maioria, os atores de teatro se dão muito bem na televisão e no cinema, né? A grande maioria. O contrário é um pouco mais difícil, mas
E no Brasil, assim, na história da televisão brasileira, a gente tem aí um histórico muito grande da transposição do teatro para a televisão, né? Para o cinema. Você pega, se for pegar a história da televisão brasileira, por exemplo, o teatro ele é absorvido pela televisão, né? Existiam muitos teleteatros, Eva sim, Vilma. os teleteatros da TV Tupi, né, da TV Itacolomi, em Belo Horizonte, dessas TVs que eram bem regionais, Recife também tinha um movimento muito legal. Então eles pegavam os atores de teatro, até próprias montagens que eram feitas por teatro, filmavam e isso virou uma grande atração. Né? Foi a primeira experiência sobre a arte de atuar na TV brasileira vem aí do teatro. Então, nomes maravilhosos, a Fernanda Montenegro, a Eva Vilma, Lima Duarte, o Elvésio de Belo Horizonte, a Vilma Henriques também é uma grande figura que foi muito popular na época do teatro. Vida Alves. Vida Alves, é muita gente, é muita gente. A maioria dos grandes atores dessa faixa, dessa geração aí, começaram no teatro e foram do teatro para a televisão. Né? Que a televisão tem essa questão muito interessante, que é a popularização da figura do ator. Né? Então você consegue uma projeção muito maior, assim, o seu trabalho tem uma visão maior. Mas a estrutura da teledramaturgia brasileira, ela é calcada na experiência do teatro. O cinema também, né? Tem uma grande bebe. Tem uma discussão que as pessoas colocam hoje em dia sobre a questão mesmo dessa difusão, né? Por diversos canais dos trabalhos de ator, né? E quando você vai ao fundo mesmo, assim, você vê que está todo mundo ligado a uma experiência com o teatro. Então, eu vejo que assim, o teatro é como uma estrutura de pesquisa muito forte. Então, as pessoas experimentam no teatro, né? Pesquisam, se formam, e aí eles começam a se projetar. Se pegar um exemplo assim, tipo, por exemplo, de grandes nomes, a Regina Casé. A Regina Casé é uma história linda do teatro carioca, com Asdrubal trouxe o trombone em 1980, que gerou uma galera, né? A Regina Casé, o Evandro Mesquita da Blitz. A Blitz começa dentro do teatro. São vários atores. Esqueci o nome dele, aquele grandão. Esqueci o nome dele agora. Então, assim, tem essa experiência muito grande da transposição do teatro. Recentemente, a gente pode ver, por exemplo, a Tata Werneck e o teatro de improvisação. A Tata Werneck é uma grande improvisadora do teatro de improvisação e ela transformou isso em uma linguagem televisiva. Você vê que o programa dela é todo improvisado, ela tem toda uma estrutura em um teatro que a gente chama de impro, que é uma técnica de teatro que, a partir dessa questão do improviso, você vai estruturando os espetáculos, que é tudo improvisado. A Tatá é uma excelente improvisadora, ela joga muito bem, sempre jogou muito bem. E ela aproveita isso no trabalho dela da TV. Então você vê que tem, assim, o teatro é como esse laboratório da TV, né? Onde a televisão... Porque na verdade é uma coisa mais barata, né? Fazer teatro é mais barato do que fazer televisão. Então sempre você experimenta no lugar que tem um custo menor e depois você comercializa isso, né? Digamos assim. Hoje, vivendo essa era do que a gente chama de economia da cultura, né? Que envolve diversos setores, tanto todas as questões das novas tecnologias, toda a questão aí do turismo cultural, da produção artística tradicional, aí, das artes do ao vivo, né? Música, né? Que também é uma grande indústria. Você vê hoje que essa indústria é a indústria que maior cresce no uma hoje. Uma das maiores indústrias hoje é a indústria da economia, da cultura, né? Que a gente envolve aí turismo, gastronomia, os espetáculos, né? As artes como um todo, os streams, o cinema,
E essa nova forma de se ver cinema, né, que são os streams, a gente já nem tem mais quase sala de cinema no mundo, né? Mas e tudo isso é um setor da economia que movimenta muito dinheiro, né? E os americanos, como sempre, né, saem na frente. Lá em cima. A gente tem a poderosa indústria do cinema americano aí, né? Que também é toda baseada no teatro, na experiência do teatro, que domina o mundo hoje, né? Porque hoje a gente tem, apesar de termos uma guerra física na atualidade, a grande guerra hoje do mundo é a guerra de sobreposição de culturas. Então, os americanos vêm aí, né, desde o final dos anos 50, com o American Way of Life. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o American Way of Life é o estilo de vida americano. Por exemplo, muita gente não sabe, mas assim, você sabe por que você usa jeans? Então, Americanização. Mas é uma história muito importante que as pessoas precisam saber e ter consciência. Eu acho que a gente... Eu não acho que nada é anormal, mas eu acho que a gente tem que ser suficientemente bem informado para saber o que você está consumindo. Então, a história do jeans ela é muito interessante, porque o que acontece? Entre as duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos se tornou o maior fornecedor de uniformes para os dois lados das guerras. Então, a indústria de tecidos americana ficou muito poderosa com as duas guerras. E eles usavam um tecido, que é o que a gente conhece hoje como jeans, para fazer o uniforme de guerra. E o que acontece? Acaba a guerra, o parque industrial de tecido começa a ir à falência. E o que eles fazem? Há um grande movimento no Off-Broadway, onde existem aí figuras fantásticas do cinema americano, o autor, né, o Tennessee Williams, que é um ator de teatro, e o Actor Studios. O Actor Studios vai vir Marlon Brando, James Dean, uma galera. Então você pega filmes como, desde, por exemplo, Rebelde Top Causa, Rebelde Sem Causa, do James Dean, os filmes do Elvis Presley, os filmes do Marlon Brando, o Marlon Brando fazendo Um Bonde Chamado Desejo, né, que é o grande marco do cinema americano para essa geração. Quando ele faz o cinema Um Bonde Chamado Desejo, não sei se alguém já observou, mas existe um cartaz que é um painel assim de um jeans, que é aquele homem maravilhoso na sua plena beleza da juventude, vestido com uma calça jeans e uma camiseta branca, uma t-shirt branca, e com um cigarro na boca. Virou um produto e virou pop, o superproduto. né? Então, o mundo começou a consumir jeans através dessa experiência do cinema, que começou a ditar um novo jeito de viver, que é o jeito de viver americano, que é imposto hoje no mundo inteiro e que a maioria de nós vivemos esse estilo de vida. E isso salvou a indústria têxtil americana, o mais importante, né? Para os americanos, que são capitalistas ferrenhos. Eles usaram o nosso trabalho, o trabalho do cinema, do teatro, para chegar num objetivo muito, muito simples, que é um sentido economicista. Né? Eles salvaram o pátio têxtil da América por causa do cinema, através do cinema, né? Da propaganda, e de filmes esses. Se você pega aí todos os filmes do James Dean, do Marlon Brando e do Elvis Presley. Todos eles estão com jeans. Quando o jeans o mundo inteiro começa a usar jeans. E de onde vinha o jeans? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Agora, São Nelson. histórias. Nelson, sobre a Companhia Cômica, ela foi criada em 1995 em Belo Horizonte. Você estava lá neste início ou entrou depois? Então, na verdade, assim, eu estive presente no início da companhia, mas não tão presente assim como poderia ser. Os grandes colegas que começaram a Companhia Cômica tinham sido meus alunos. Eu comecei bem cedo. Você já deu aula também? Já dei muita aula de vários temas, assim. Então, eles tinham sido meus alunos e tinham um trabalho
de um grupo que eu tinha, que era o Grupo 4, Fernando foi para São Paulo, e da Tropa Mineira de Teatro Dança, de um professor da universidade, que era o Geraldo Vidigal. Eles tinham muito essas figuras como referência de um trabalho. E quando eles se propuseram no início, não foi criar uma companhia, a princípio eles propuseram uma montagem das criadas, do Jagenei, que é um clássico maravilhoso, né, do teatro francês. E eles começaram a executar. E a princípio, são 3 personagens, na verdade são 2 empregadas e a madame. E eles me chamaram para fazer madame. Só que aí, na época, eu já tinha um tanto de coisa, a minha vida estava bem complicada e era um trabalho que ainda não tinha, né, estava começando, assim, eu dei muita força, quis fazer, tentei, mas não tive a agenda. Mas acompanhei o processo deles, assim, com as criadas. E foi um sucesso tremendo, as criadas, foi um espetáculo maravilhoso, com a Raquel Albergaria dirigindo. A Raquel também era uma atriz, saía do teatro universitário. As escolas de teatro têm isso, assim, né? Muitos núcleos de criação saem das escolas, porque você fica ali 3, 4 anos trabalhando com seus colegas, você cria uma intimidade, né, de criação, que você começa a almejar trabalhos em conjunto. E é comum isso, né? Muitos grupos saem das escolas de teatro. Aí os meninos saíram, eu acompanhei a princípio, apesar de ser mais novo do que eles, acompanhei no princípio o trabalho, assim, e na sequência eu falei, vamos então, e a gente, né, já estava, não trabalhava oficialmente, mas a gente estava acompanhando ali. Eles falaram, vamos trabalhar junto, vamos. Eu falei, vamos embora trabalhar junto. Aí a gente começou a trabalhar juntos, oficialmente, né? Extraoficial já vinha há um tempo. E aí a gente parte para a montagem do Anjos Abacates e para os estudos também de formação de ator que a gente desenvolveu nesses primeiros 15 anos da companhia. Que a gente tem até um livro publicado sobre essa nossa experiência. Sempre em Belo Horizonte ou de Belo esses Horizonte para o espetáculos mundo, iam? porque a gente é do mundo. Além do Sim, Brasil? além do Brasil, sim. Existe uma política em Belo Horizonte, nos anos 90, que a prefeitura lançou, que era a regionalização e a internacionalização da cidade. E com isso a gente foi também no pacote. O Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, que foi criado na década de 90, que a gente também colaborou, porque a gente participou de um movimento muito intenso, de uma organização de grupos, que é até hoje o Movimento Teatro de Grupos de Minas Gerais, que foi parceiro do festival, né? Foi co-realizador do festival durante muitos anos. E a gente, como era do movimento, a gente participou da criação do FIT. E atuamos em conjunto com o FIT, em parceria e a companhia. E aí rendemos alguns trabalhos, por exemplo, o Lusco Fusco, que foi um trabalho com a direção do Eide Ribeiro, que era o diretor de programação do festival. E com esse espetáculo a gente rodou vários lugares. Nós estamos pelo Festival de Caracas, que Caracas hoje em dia eu nem sei como anda, mas é o maior festival de teatro da América Latina. E tem uma projeção internacional muito grande. A gente participou do festival, foi convidado, e a partir disso surgiram vários outros convites também. Então, e você atuava nesses espetáculos? Nesses espetáculos eu era ator. Eu sempre fui gestor da companhia. E ator dos espetáculos? E ator dos espetáculos. Agora, você chegou a mencionar aqui agora que tem um livro sobre experiências suas. Sim, qual o nome do livro? Chama-se A Cômica na Sala dos Espelhos. É um livro que a gente comemora os nossos 10 anos de existência. Foi nos 10 primeiros anos de trabalho da companhia. Nesse livro a gente tem vários artigos publicados de pessoas que eram referências para a companhia de trabalho, né? A Maria Thaís Lima Santos, que é doutora em teatro pela USP, a Ana Teixeira, que é uma atriz brasileira, uma diretora brasileira, que tem uma formação muito forte na França, ligado à mímica corporal dramática. E essas pessoas acompanharam o início da companhia, né? A gente trabalhou muito com eles foram meio mestres, orientadores, assim, no trabalho de formação dos atores, né?
Então, eles, são vários artigos deles, tem artigos nossos também, eu, Fábio Furtado, Luiz Lerro, o Luiz Lerro hoje é professor também de uma universidade lá do Norte. E ele... Aí a gente publicou, fez vários artigos sobre a companhia, e a gente publicou também o texto do Lusco Fusco, Tudo Muito Romântico, que tem a dramaturgia do Eide Ribeiro e do Marcos Tafuri, que foi uma construção coletiva, né? A gente trabalhou durante um ano na criação desse espetáculo. E foi lá que a gente colheu muitos frutos com ele. Foi muito legal. Fica a dica aí para quem quiser saber mais sobre a história da Companhia Cômica. Agora, 2022, 27 anos depois da sua criação, a companhia passou a ter sede em Montes Claros. Isso. Por que dessa mudança? Primeira coisa é essa questão da crise da Covid-19 aí, acho que fez muita gente repensar o seu caminho de vida. Foi um período difícil, assim, para período, todo mundo, claro, mas para a companhia... Né? De grande reflexão, eu acredito, para todo mundo, né? A gente está aí saindo agora, mas é uma experiência que mexeu com o mundo de uma forma geral, né? Global, assim. As pessoas começaram a repensar a sua forma de inserção na sociedade e o jeito com que você leva a vida, né? E quais são seus objetivos na vida. Acho que foi uma grande parada para refletir, para pensar. E nisso a gente, assim... já tenho outros atores dessa leva dos anos 90 que acabaram cruzando com o caminho da Companhia Cômica, porque essa galera de Montes Claros, a gente sempre deu muita força um por outro. A gente já trabalhou muito junto e a gente começou com a Companhia Cômica a ter algumas pessoas dessas trabalhando com a gente. E por coincidência, por fase, assim, né? Eu, por exemplo, o Carloman também, todo mundo, na verdade, já está aí num período de uma certa idade. A família, a gente viveu a vida toda fora, a família clama pela nossa presença, todo mundo já com pais aí bem idosos e tendo essa necessidade de um cuidado, de um carinho especial. E a gente já, assim, eu acho que na juventude a gente era muito impulso, e a gente foi. E parece que chegou uma hora que a gente falou assim, gente, agora a gente não precisa mais ficar correndo tanto assim. A gente já tem uma experiência, agora a gente pode criar as coisas com mais tranquilidade. E aí a gente resolveu retomar um trabalho com a cidade, né, com Montes Claros, até porque a gente acredita que a gente tem uma obrigação com essa cidade, porque essa cidade nos formou, nos fez ser quem somos. E se essa cidade fez ser quem somos, e a gente vê o movimento das artes, principalmente do teatro, não posso falar de tudo ainda, mas eu não acompanhei, não sei ainda, a gente chegou tem muito pouco tempo. Mas assim, a produção cultural do teatro de Montes Claros cada dia muito fraca, em qualidade e em volume também, né? E a gente viu que a gente precisa dar a essa cidade uma contribuição, dar um retorno para a cidade do que essa cidade já deu para a gente. E como a gente também está trilhando esse caminho, né, essa onda dos grandes centros urbanos, né, desse movimento das pessoas dos grandes centros urbanos para os centros menores, ela é bem comum na nossa época, né? Tem muita gente fazendo isso. As pessoas hoje, com uma certa idade, já não estão mais dando conta dos grandes centros urbanos, porque realmente é uma loucura. E como a gente já tem uma carreira consolidada, eu falei que de Belo Horizonte para o mundo e de Montes Claros para o mundo vai ser a mesma coisa, não tem muita diferença. Então a gente quer colaborar com a cidade, a gente quer ajudar aí essa nova geração a produzir mais coisas, os companheiros de vida assim, que acompanham a gente, também fortalecer a produção deles, né? Trocar essa experiência, né? E acho que como eu tenho essa questão da gestão muito como uma missão na minha vida, assim. Então acho que eu sempre onde eu estive eu fui impulsionador das coisas, assim.
Eu sempre fui o homem que buscou o dinheiro, eu sempre fui o homem que buscou os contatos para vender. Eu tenho essa herança assim, de negócio, né? Meio do meu pai. Meu pai era um bom comerciante, a família dele também. Então eu acho que eu herdei um pouco disso e eu aplico isso para o meu trabalho. Porque se eu não trabalhar, ninguém trabalha, cara. É uma coisa que se a gente não tiver um bom gestor para ajudar a gente, não vai. A gente não produz, o ator não faz, o diretor não faz, ninguém faz assim. A gestão é uma área nova, aparentemente nova dentro das artes, mas ela é fundamental. É quem busca, né? E quem faz a coisa movimentar. Então, e o papel de um bom gestor é esse. E quando o gestor é bom e que as coisas giram interessantes para todo mundo, a coisa funciona, né? E eu acho que assim, eu em particular tenho essa experiência e eu quero compartilhar isso com a cidade. Através do Centro Histórico Vivo, Centro Cultural Ativo, Economia Pulsante, Sim. que é o programa... Que é o programa que já começou a implantar na cidade, né? A gente teve no 1º de maio aí uma grande intervenção na Praça da Matriz. Foram 40 e poucos artistas fazendo música, dança, teatro, cores, sons, e foi uma festa das artes. A gente fez uma grande abertura, assim, uma grande comemoração para marcar a nossa chegada na cidade. Foi só o início. Só o início. E agora a gente continua, né? A gente tem uma programação extensa aí até o final do ano. Essa ideia do Centro Histórico Vivo, do Centro Cultural Pulsante também é uma coisa que nos remete à nossa experiência com a cidade, na nossa juventude. O Centro Cultural foi um lugar muito importante na vida de todos nós. Foi ali que a gente conheceu o teatro, foi ali que a gente começou a entender o que era essa coisa mágica da arte, né? E aquela praça sempre foi uma praça de grandes encontros, né? Uhum. Eu lembro, outro dia eu estava conversando com a minha mãe, de uma conversa que eu tive com a minha bisavó, que ela contava que a cidade começou ali e que era a Rua dos Flertes, era a Rua dos Namoros, era a Rua dos Encontros, era a praça de encontro, não só para a minha geração, mas ela é uma praça de encontro desde o início de Montes Claros. Montes Claros nasceu ali. E continua, viu? Montes Claros nasceu ali, né? Tudo começou em torno da Praça da Matriz. Tudo funcionou. E hoje eu sinto que assim, a Praça da Matriz, o Centro Histórico, ficou muito alijado aí do processo de crescimento da cidade. Aqui, a cidade cresceu muito e foi muito para fora, normal, mas o Centro Histórico não acompanhou, de um certo modo, essa mudança. Então, é como se fosse até uma espécie de resgate. Sim, da com companhia. certeza. É um resgate da nossa história. Assim, eu acho que é da história da cidade. Hoje em dia a gente nem se autodenomina mais como uma companhia de teatro, não, sabe? A gente se denomina como uma companhia de arte e comunidade. Porque a gente gosta desse trabalho, assim. Porque a arte ela é muito capaz de mover e de dar sustento físico, financeiro, e, enfim, de várias formas, as comunidades que desenvolvem, né? Tanto a comunidade quanto a arte se desenvolve. Essa é uma experiência que a gente vê no mundo inteiro, né? Tem cidades muito importantes que se tornaram muito mais importantes porque teve algum acontecimento artístico ali que fortaleceu a relação entre arte e comunidade e que isso gerou muitos frutos, né? Um exemplo muito bacana é a Pina Bausch, que é uma dançarina alemã, e o Pertal, que é uma cidade tipo Montes Claros, assim, na Alemanha. E a Pina era a cidade dela, a Pina desenvolveu todo o trabalho dela em Wuppertal, e Wuppertal hoje virou uma referência do mundo porque Pina Bausch trabalhou lá durante a vida dela toda. E a cidade absorveu a arte dela, né? Deu modos para que ela pudesse produzir o seu trabalho,
E em troca ela criou uma relação linda com a comunidade, uma figura fantástica da história da dança do nosso último século, né? Acho que a maior referência da dança que a gente tem no mundo hoje, desse final de século passado, é Pina Bausch. Até fiquei muito feliz outro dia que eu fui ver o trabalho do Paulo de Tarso e senti muito assim a influência da Pina, né, no trabalho dele, né? E é muito bonito. A Pina criou uma terminologia que é o teatro-dança, e o teatro-dança produz coisas muito, muito legais, né? Muito bacana. Então é isso, assim, a gente está propondo para Montes Claros, de forma geral, ampla e restrita a toda a comunidade, aos líderes do poder, aos líderes do negócio, aos líderes do comércio, e a população como um todo, os intelectuais, os políticos, enfim, todos os atores que movem essa comunidade, lançar um novo olhar, ou nem sei se novo, mas que a gente reforce o olhar sobre o nosso centro histórico. É a nossa história que está ali, né? E a gente precisa valorizar a nossa história, porque um povo não é nada sem história. Se a gente não sabe de onde a gente vem, para onde que a gente vai, né? Tem umas teorias bem em cima disso, assim. Você tem que saber de onde que você vem, qual que é a sua origem, como é que a coisa funcionou, para você ir para frente, você continuar a história. E às vezes eu sinto que as pessoas não pensam muito isso, não pensam muito a história da cidade. E o centro histórico eu acho que é o maior patrimônio que a cidade tem. É o maior patrimônio, eu não vejo outra coisa a não ser o centro histórico como uma grande referência de patrimônio, né? Porque é um museu arquitetônico em céu aberto, como quase todos os centros culturais são no mundo hoje, e os centros de culturas em espaços históricos hoje, eles movimentam muito dinheiro pelo mundo afora. E eu acho que a gente não pode ficar fora disso, porque é a forma da gente manter o centro histórico ativo, vivo, né? E trazendo experiências novas para toda uma nova geração. Então, o que a gente quer é que aquele espaço ali seja realmente visto pela cidade com um novo olhar e que as artes estejam ali presentes, porque é um mercado para os nossos artistas, né, que vai se abrir e que vai se fortalecer. E a gente está na época e na hora de pensar o nosso mercado de trabalho. Né? O mundo inteiro hoje pensa isso. Então, eu não posso ser conivente com uma situação de abandono. Então, assim, eu tenho a minha experiência. Eu estou aqui. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que movimentar essa economia aí da cultura da cidade, né? Com toda a experiência que eu tenho, com todos os contatos que eu tenho, e fazer com que Montes Claros tenha que a produção nossa cultural fique pujante, fique bacana, que tenha mais oportunidades para todo mundo, né? Porque quando a gente fala da companhia, a gente não fala só de nós, os nossos criadores, né? A gente tem uma equipe de criadores na companhia, mas assim, para a cidade inteira, porque não adianta eu só produzir, eu só estar bem, e se os outros colegas não estão bem, né? A gente não tem essa coisa assim, bairrista, né, egocêntrica, de ficar só do seu lado, não. Eu penso o mundo, a gente pensa o mundo de uma forma comunitária. E se o negócio é bom, ele tem que ser bom para todos os lados, né? Então tem que ser bom para a gente da classe artística, tem que ser bom para a comunidade de forma geral, tem que ser bom para os políticos, tem que ser bom para as pessoas das finanças. E esse negócio, ele é um negócio muito bom. E se a gente levar ele com firmeza, vai ser bom para todo mundo. E quem quiser acessar a programação que vai se estender por todo o ano aí de 2022 e os próximos anos também, claro, onde que a pessoa deve ir? A gente tem o nosso site, que a gente acabou de remodelar, que é o www.ciacomica.com. Né? Ciacomica.com. No nosso site tem toda a programação, tem todo o nosso histórico. Com oficinas. Tudo. O site, ele é a nossa central ali. Apresentações. A gente está agora em maio, a gente teve a abertura.
Agora em maio a gente está recebendo a Companhia Patuá, que é uma companhia de teatro de Belo Horizonte, que vem com um espetáculo novo deles, que é o Pai. A Companhia Patuá é a companhia do ator Glicério Rosário. O Glicério é um grande ator de teatro que hoje, nos últimos anos, né, teve uma experiência aí de trabalhar na televisão. Ele fez várias novelas aí na Globo, né? Eu sou muito ruim para nome, não vou conseguir, mas se as pessoas vendo a imagem do Glicério, que às vezes o nome não significa muito, é meio difícil. Assim, Ele fez Pantanal, se eu não me engano. Fez Pantanal, ele fez a primeira fase do Pantanal. Eu acabei não vendo, confesso, mas todo mundo fez um comentário muito legal do trabalho dele. O Glicério é muito bom ator, muito bom, é um colega também, assim, que está aí na profissão há mais de 30 anos junto com a gente. E que a gente acompanhou a história dele. O Glicério tem trabalhos maravilhosos como ator. E fez umas coisas bem interessantes na televisão. Eu vi muito aquela da novela das 6, que tinha o dos cangaceiros. Eu esqueço Cordel Encantado. Cordel Encantado, que ele fazia uma parceria com o Marcelo Novaes, né? Que eram os dois irmãos, um era gago e o outro era um poeta. E era uma coisa cômica, mas também romântica, muito legal. E naquela outra que o povo matava todo mundo também, né? Quase todas matam todo mundo. A próxima vítima. Não, essa era bem cruel, como é que ela chamava? É mais recente? É mais recente, como chamava a novela? Avenida Brasil. Não. É uma que era o Zé Abreu fazia um bandidão. E era uma máfia toda em torno dele. A regra do jogo. A regra do jogo. Eu já reparou ótimo. Que eu sou noveleiro, né? Aquela novela era muito interessante e a gente acha que é uma coisa tão distante da gente, mas não é. Essas figuras por trás, assim, elas existem mesmo, né? E faz tanta coisa absurda. E o Glicério fez uma participação linda, né? Ele era um dos capangas do Zé. Ele ficou quase a novela inteira, assim. Aí no fim chega uma hora que ele também morre, né? Porque depois de ter matado muito, morre. Depois de ter matado um monte de gente, ele morre. Mas foi um trabalho, eu gostei muito desse trabalho. Eu gostei muito dessa novela e gostei muito do trabalho do Glicério também. Então o Gli, eu chamo ele de Gli, ele tem uma história muito legal de ator e vale a pena a gente ver. A gente já está aí, inclusive, né, com a venda de ingressos em aberto. Vocês podem acessar aí através do site. As vendas promocionais, a gente está vendendo ingressos aí, são pacotes de ingressos que você pode se juntar com as pessoas e comprar, que sai um preço muito mais em conta e que já está aberto, está na hora de comprar, porque depois fica mais caro. Então é bom aproveitar essa promoção assim, da venda antecipada. E a gente vai fazer Bocaiúva no dia 13 e 14 de maio. E a gente vai fazer o Centro Cultural de Montes Claros aqui no dia 19, 20 e 21, de quinta a domingo. Éramos para fazer uma outra cidade, mas a outra cidade parece que não entendeu o que a gente estava querendo dizer para ela, sabe? E agora eles estão buscando a gente. Vamos ver o que acontece. Porque às vezes é difícil de explicar tudo, mas a hora que a coisa começa a acontecer, a gente entende melhor. Bom, a programação completa, inclusive, pode ser encontrada no portal Webterra de Notícias. A gente divulgou a programação e junto com esse podcast, a gente vai divulgar novamente para quem quiser acompanhar aí a Companhia Cômica durante todo o ano de 2022. Isso é só o começo. Eu queria só falar uma coisa, assim. Tem um trabalho que a gente vai trazer que eu acredito assim, é imperdível, que é o Amor em Lágrimas, que é um show cênico musical com a Silvia Clay, que é uma cantora lírica, uma cantora de ópera de renome internacional. A Silvia é mineira hoje, mas hoje ela mora na Alemanha. Ela faz ópera pelo mundo afora. E ela tem esse trabalho com a música popular brasileira, que é uma coisa inacreditável. Eu não posso nem falar também, porque eu sou suspeito de tão fã que eu sou. Mas é uma experiência que ninguém pode perder, gente. A mulher é maravilhosa, canta maravilhosamente bem, tem uma voz maravilhosa. O Wagner é um pianista brilhante e eles fazem um repertório maravilhoso, assim.
E é muito emocionante, porque a Silvia é muito teatral, sabe? A Silvia é uma cantora lírica muito teatral. E é daquelas figuras que quando você vê em cena, você não consegue piscar os olhos mais. Você não consegue tirar os olhos de Silvia. E ela mexe com a gente, assim, profundamente. Eu recomendo, não percam Silvia Klein. Não percam Silvia Klein, não percam Amores em Lágrimas. Não percam o Pai também. O Pai, como mistério, vai estar muito interessante. Principalmente para essa galera aí da nova geração que está pensando em ser pai, né? O povo hoje está... Eu acho engraçado, né? O povo está sendo pai tão rápido, como muita gente, todo mundo tem essa coisa de ser pai. É uma experiência muito legal, que é a experiência dele mesmo, do próprio Glicério, que também é dramaturgo, sobre a questão da paternidade na vida dele. E aí ele faz uma discussão e é um trabalho bem dinâmico, assim, bem interessante, sobre essa questão mesmo de o que é ser pai, né? Dessa relação do Estado como pai também, como provedor de todos nós. É legal. O Glicério é um dramaturgo muito interessante. Inclusive, a gente fez aqui, nos anos 2000, a gente fez um trabalho aqui, a Companhia Cômica tinha um parceiro também com o Rede Teia, e a gente fez uma montagem sobre o exercício, que a gente chamou de exercício número 1 sobre Catrumano, que foi uma direção minha, em parceria com o Leonardo Alves, que é professor da Unimontes, e o elenco todo daqui, assim, que é um projeto muito interessante também, que é um projeto de montagem, mas formativo, além de tudo. E a gente adaptou essa história do Catrumano, né? A tese do João Batista de Almeida Costa, e a gente fez um espetáculo lindo, muito lindo, o exercício número 1, que a gente levou também a algumas cidades de Minas Gerais, não ficou só em Montes Claros. Esse negócio de produzir só para um lugar só, eu acho muito pouco. Tem muito lugar no mundo para a gente ir. Mas é isso, aproveitem aí essa programação. Tá acontecendo também, tá rolando o programa da Praça da Matriz, que são os solos instrumentais na Praça da Matriz, que são 3, 4 músicos se apresentando todos os domingos até julho, na Praça da Matriz, logo após a missa, né, da manhã, das 9, e junto ali com a feirinha de artesanato. Então a gente está aí colaborando para que o passeio à praça seja mais agradável, seja mais interessante, né? E mais duradouro, né? Que a gente consiga aproveitar mais do espaço da Praça da Matriz, que está linda, linda com essa reforma que eles fizeram. Bom, então Nelson, é isso. Bom, Nelson, eu queria aqui te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui falando e dentro assim, do seu trabalho, que deve estar sem parar, né, com a programação. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço aí vocês do WebTerra. E não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar os outros vídeos do nosso canal também. E também não esqueçam de curtir toda a programação, todas as atividades aí da Companhia Cômica aqui em Montes Claros. Em outras cidades da região também. Muito obrigado e até a próxima.